Bom, galera, bom dia. Agora nós vamos começar a nossa aula de recuperação final com o conteúdo Estudo dos Gases, né? Então nós vamos relembrar aqui alguns conteúdos que vimos nesse trimestre. E Estudo dos Gases começa pelo comportamento térmico dos gases. O que é que nós temos que entender dele, né? Um gás, ele movimenta-se ao acaso, ele choca-se elasticamente entre si e com as paredes do recipiente, não exerce ações mútuas, exerce durante apenas as colisões. Apresenta o volume próprio desprezível em comparação com o volume que o gás ocupa. Para começar a entender os gases, nós vamos ver que o gás em si, ele obedece a três variáveis de estado muito importantes, que é o volume, a temperatura e a pressão. Então, volume, temperatura e pressão. O que é volume, Ramon? Volume de um gás perfeito é o volume ocupado dele num recipiente. Temperatura é a grandeza que mede o grau de agitação. É importante saber que nesses cálculos a temperatura tem que ser usada em Kelvin. Ou seja, para transformar em Kelvin, nós vamos somar 273. Já a pressão, não. A pressão que um gás exerce é devida ao choque de suas partículas contra as paredes do recipiente. Nós vamos ter que o gás ideal do gás perfeito, nós vamos ter que no estado inicial, ele vai ter uma pressão 1, um volume 1, temperatura 1. Quando ele muda de um estado 1 para um estado 2, ele passa a ter uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. Nós temos três transformações de extrema importância. Primeira é a isotérmica, o nome já diz ali, ó, iso igual térmica temperatura. Onde nessa transformação isotérmica, a pressão e o volume aumentam de forma inversamente proporcional. Ou seja, se você aumentar a pressão, o volume ele vai diminuir e vice-versa. Aí nós temos o exemplo de uma isoterma. A curva de uma temperatura constante, ela vai ser uma curva onde você consegue observar no gráfico ali que à medida que você está aumentando o volume, podemos verificar uma redução de pressão. Aí a fórmula que vamos utilizar vai ser P1V1 igual a P2V2. A segunda transformação que nós temos é isobárica. Isobárica, iso igual bárica, vem de pressão. Sob pressão constante, o volume e a temperatura agora aumenta de maneira diretamente proporcional. Se você aumentar o volume, você também aumenta a temperatura. Então, nesse caso, nós vamos ter aí, o gráfico é uma reta crescente. Aumentou a temperatura, aumentou o volume. Qual é a relação? V1 sobre T1, V2 sobre T2. Nesse caso aí, cuidado com a temperatura. Já falei no início, vou repetir. A temperatura tem que ser usada em Kelvin. De Celsius para transformar em Kelvin, nós vamos somar 273. E voltando, a gente subtrai 273. A transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica recebe qualquer um dos três nomes. Volume é constante. A pressão e a temperatura que vão variar agora diretamente proporcional. Então, pressão e temperatura, já que volume não tem, ó, vai cortar o volume da fórmula. Como é que fica o volume da fórmula cortando? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Nesse caso, o gráfico também é uma reta crescente, então dá para ver claramente essa questão do gráfico. Então, o gráfico é uma reta crescente. Quando a gente dá sequência ao conteúdo, nós veremos aqui agora o seguinte. Um exemplo de uma questão, né? Da UFES aqui, para a gente marcar. Qual seria a alternativa certa? Ele diz o quê? A figura 1 mostra um gás sendo aquecido em um recipiente indilatável. Indilatável é que ele não consegue aumentar o volume. Ele não dilata. Aí só pode ser isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Na segunda situação, o gás é comprimido lentamente de modo a manter o equilíbrio térmico. Quando fala em equilíbrio térmico, quer dizer mesmo a temperatura, a isotérmica. E a terceira situação, um gás sendo aquecido em um tubo com êmbolo móvel. Êmbolo, quando falar em êmbolo, você vai remeter à ideia de pressão. Então, isocórica, isotérmica. Na situação 1 é importante sabermos ó, que na situação 1 aqui, ó, o volume é o mesmo, volume constante. Aqui no 2, a pressão, o volume aumentou, mas a pressão se manteve a mesma. O 3 está na curva, é uma isoterma. Nós fizemos várias questões que envolvem isso, e é importante que a gente tente
aproveitar e assistir algumas videoaulas do Microsoft Teams, onde nós temos várias questões que envolvem isso. Aqui, ó, por eliminação, você consegue eliminar várias. Eliminar várias como, Ramon? Você vai observar o seguinte, nessa questão mesmo aqui, deixa eu pegar aqui ela para adiantar aqui, para poder a tela eu já melhorar um pouquinho para poder escrever nessa tela. Então nós já vimos a isotérmica, a mesma temperatura, a isobárica, a mesma pressão, isocórica, mesmo volume. O que eu vou conseguir riscar aqui agora, que eu peguei essa outra tela, onde dá para a gente ver o seguinte. Para essa questão daqui mesmo, nós conseguiremos verificar aqui, ó, de A para B, o volume é o mesmo. Então, de A para B é isocórica. Então, você elimina já essa. De B para C, isobárica. É porque de B para C o volume aumentou de 5 para 10, mas a pressão se manteve. Então, de B para C é isobárica. Elimina a isotérmica. De C para A é isotérmica. Sim. Então, de A para B sendo isocórica, quando eu fizer aqui de A para B isocórica, ó, de A para B sendo isocórica, nós podemos verificar que a pressão diminuiu, mas o volume é o mesmo. Se é isocórica, eu vou cortar o volume. Aí fica PA, VA igual a PB, VB. Qual é a pressão no ponto A? Pressão no ponto A vale 8. Opa, falei uma coisa e escrevi outra. Deixa eu voltar aqui. PATA, PB, TB. Qual é a temperatura no ponto A? Eu quero saber. Qual é a pressão no ponto B? 4. Temperatura no ponto B vale 300. Quando a gente resolver isso aqui, vai dar 4TA. Deixa eu fazer aqui embaixo, por causa do espaço. 4TA, ele vai ser igual a 2.400. Não consigo escrever aqui. Deixa eu voltar para cá. Então, ali, só fazendo aqui, aqui consigo escrever. 4TA é igual a 2.400. O valor de TA vai ser igual a 2.400 dividido por 4. A temperatura no ponto A, ela vai dar 600 Kelvin. Então aqui vai dar 600, como disse para a isotérmica, que também vai ser 600. Por isso que a gente marca 0,2. Nós vamos ter outras questões aqui, ó, mesmo. Uma certa massa de gás perfeito ocupa um volume de 10 litros. Então você vai armando, ó, volume 10 litros. Uma pressão que é de 2 atm, pressão que é de 2 atm. E um volume, no caso uma temperatura, cuidado que a temperatura é 27 graus Celsius. Transformando aqui, tem que somar 273, que vai dar 300 kelvins. O V2, ele fala aqui que após sofrer uma transformação isocórica a volume constante, então já sei que V2 ele vai ser também 10 litros, porque daqui para aqui foi volume constante. Ele diz que a pressão dele passou para 3 atm. Nesse caso aqui, galera, é o seguinte, ele quer saber a nova temperatura. Você mesmo alternativa estando em Celsius, tem que fazer a conta em Kelvin. Então vai ser P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Qual a pressão no ponto 1? 2. T1 vale quantos? 300. P2 vale 3 e T2 eu quero saber. 2T2, 900. T2 é igual a 900 dividido por 2 é 450. 450 menos 273, que vai ser 177 graus Celsius. Vou conseguir riscar aqui, dá 177 graus Celsius. Então é esse exemplo de questões que nós temos. Tem várias questões que eu já fiz lá no portal, né? Em onde nós temos que começar a compreender. Tem vários prints que eu fui dando para vocês. Então é importante que a gente vá começando a refazer as questões. E agora nós vamos relembrar um pouquinho do outro conteúdo, que é do conteúdo termodinâmica.
Então vocês estão vendo aí na tela, agora vamos começar a ver o assunto termodinâmica. Deixa eu aumentar um pouquinho essa tela, para a gente poder compreender melhor ela. Deixa eu aumentar o máximo que eu puder aqui ela. Minha mãe. Deixa eu aumentar aqui o máximo ela aqui. Isso aqui tá legal. Deixa eu chegar pro canto, eu vou colocar a minha imagem aqui do lado. Aqui, vou botar minha imagem aqui para a gente poder já ir revisando ela aqui. Para começar a entender já a termodinâmica, aí eu tenho aí, ó, termodinâmica, né? Termodinâmica começa a estudar as transformações de calor e trabalho. E nós já vimos que para nós calcularmos o trabalho, eu tenho que pegar a pressão de um gás e multiplicar pela variação de volume dele. Quando se fala em variação de volume, eu tenho que pegar, para você achar o trabalho dele, eu tenho que pegar a pressão, volume 2 menos volume 1. Sim, Ramon, e como é que procede isso aí? Primeiro passo, é importante saber que vai ter muitas questões teóricas que envolvem isso, é entender que se o volume aumenta, nós vamos ter uma expansão. Se o volume diminui, nós vamos ter uma compressão. Se o volume ele é constante, o trabalho é zero. Então, quando o volume aumenta, o trabalho ele é positivo, é algo que ocorre de dentro para fora. O gás realiza trabalho sobre o meio. Quando o volume diminui, é algo de fora para dentro, é de fora para dentro. Então, o meio realiza trabalho sobre o gás. Se o volume se mantém inalterado, é porque, no caso, não tem trabalho. Então, ele não realizou e também não realizaram sobre ele. Então, manteve constante. Eu tenho aí a fórmula e entender que a área do gráfico, com certeza vai ter gráfico na prova, a área da figura é igual ao trabalho. O trabalho ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Se o volume aumenta, como foi dito, é expansão, o trabalho é positivo. Se o volume diminui, nós vamos ter um trabalho negativo, compressão. A primeira lei tem assim, a ideia de aproveitar o calor para produzir movimento é bem antiga. Herón da Alexandria, 10 depois de Cristo até 70 depois de Cristo, não propunha em sua elíptica tal aproveitamento. Essa ideia ganhou a forma de máquinas térmicas e revolucionou na segunda metade do século XVIII, a maneira pela qual as pessoas se relacionam e produzem seus bens. No livro de física mais que divertida, do professor Eduardo Campos, encontramos um experimento denominado usina térmica. A experiência consiste em aquecer uma lata de refrigerante contendo água e um furo na parte superior. Bem à frente do furo deve ser colocada a turbina. Olha, esse é um bom exemplo de transformação de energia térmica em energia mecânica, ou seja, calor em movimento. Então ele começou a produzir um movimento de energia cinética através da produção da energia térmica. A força para a produção de bens era braçal e bastante personalizada. O homem percebe que pode utilizar a força da água para a realização de trabalhos com uma moagem de grãos. Com a máquina a vapor, o homem passa a controlar a fonte de energia, sendo capaz de produzir bens em larga escala. Temos a máquina de vapor, a Revolução Industrial. James Watt, inventor da moderna máquina a vapor que possibilitou a Revolução Industrial, foi mundialmente reconhecido quando seu nome foi dado à unidade de potência de energia, watts. Então nós temos aqui, ó, para fornecer calor, gás aí, ó, fornecer o calor, nós temos aí, ao ser aquecido, o gás expande, empurrando o êmbolo para cima. Notamos que o calor fornecido à máquina produziu trabalho, a mover o êmbolo e fez aumentar a temperatura do gás. Isso demonstra que a energia se conservou. A energia na forma de calor transformou-se em outros tipos de energia. A primeira lei termodinâmica corresponde, na verdade, ao princípio da conservação da energia. Assim, o calor retirado de uma máquina resulta da realização de trabalho e na variação de energia interna. Eu gostaria que nós levássemos de conhecimento essa fórmula para avaliação, que é muito importante. Para você calcular a energia interna de um gás, é dado o calor e o trabalho. E o trabalho ele vai ser igual à área da figura formada. Trabalho é igual à área.
Que é a mesma fórmula, só que passou o ΔU, o trabalho para frente, ó, mesma coisa, escrito de outra forma. Conversão de sinais da primeira lei. Calor entrando, Q positivo. Calor saindo, Q negativo. Né? Então, quando o calor entra, positivo. Quando o calor sai, negativo. Transformação termodinâmica. Eu tenho essa fórmula aí, ó, calor positivo, sistema recebe calor. Calor negativo, sistema cede calor. Calor igual a zero, transformação adiabática. ΔU maior que zero, temperatura aumenta. ΔU menor que zero, temperatura diminui. ΔU igual a zero, temperatura constante. A temperatura, a energia interna é função exclusiva da temperatura. Então, a energia interna depende dela. Trabalho positivo, nós já vimos, expansão. Trabalho negativo, compressão. Trabalho igual a zero, volume constante, transformação isocórica. Então nós já vimos aqui, o trabalho realizado pelo gás, trabalho maior que zero. Quando o gás se expande, ele tem uma variação de volume positiva. Então dizemos que o gás realizou trabalho, pois é a força do gás que desloca o ímbolo. Trabalho realizado pelo gás negativo ocorre o contrário, né? É a chamada compressão. Temos uma variação de volume negativo. Então dizemos que o trabalho foi realizado sobre o gás. Beleza? Energia interna. A energia interna de um gás está diretamente relacionada com a temperatura. Assim, uma variação da temperatura do gás indicará a variação de sua energia interna. Para moléculas monatômicas temos, ó, para você achar o U, é 3 sobre 2 nRT. N é número de mols, o R é a constante e T vai ser temperatura. Transformação isovolumétrica, volume constante. Nesse caso, todo o calor recebido agido pelo gás será transformado em ΔU. Por que, Ramon? Porque eu não tenho trabalho. Então, se no trabalho eu colocar zero, ΔU é igual a Q. Que vai cortar. Vamos lá, calor recebido e cedido. Na transformação isotérmica, nós temos temperatura constante. Uma vez que não há variação na temperatura do gás, também não há variação de energia interna. ΔU igual a zero. E nesse caso, ó, o calor vai ser igual ao trabalho. Calor é igual ao trabalho. Na transformação adiabática não ocorre troca de calor. Assim, o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás resultará na variação de energia interna. Por quê? Se não tem calor, nós vamos observar pela fórmula oficial, é importante saber isso aqui, ó, que é o calor menos o trabalho. Nesse caso, como o calor é zero, ΔU vai ser igual a menos trabalho. Se eu perguntar em módulo, o trabalho em módulo, ele vai ser igual à variação de energia interna. O trabalho em módulo é igual à variação de energia interna. Aqui nós vamos ter, ao encher uma bola, você faz movimentos rápidos com a bomba. Notamos o aquecimento da mesma. Isso acontece porque o ar, uma vez comprimido rapidamente, eleva a sua temperatura. Como o processo é rápido, não há tempo para trocar calor com meio externo. Trata de uma compressão adiabática. Um outro exemplo contrário ao anterior, mas que ilustra o mesmo de transformação, é o uso do aerosol. Ao manter pressionado por algum tempo, notemos o resfriamento da lata. A expansão do gás produz uma diminuição de sua temperatura. Trata de uma expansão adiabática. Em resumo, transformação isobárica, transformação isotérmica, transformação isovolumétrica e transformação adiabática. Ou seja, transformação isobárica usa a fórmula completa. Transformação isotérmica, o calor é igual ao trabalho. Transformação isovolumétrica, o calor é igual a ΔU. Transformação adiabática, o trabalho é igual a menos ΔU. Em ciclo, nós temos a transformação cíclica. Em todo ciclo o trabalho é zero. E vamos observar o ciclo A, B, C, A, que ele volta, né, ao seu estado. É importante saber que o ciclo ele pode ser horário e pode ser anti-horário. Se eu tiver um ciclo horário, o trabalho ele vai ser positivo. Se eu tiver anti-horário, o trabalho ele vai ser negativo.
e em todo o ciclo não esquecer, ΔU é 0. Né? Aí eu tenho várias questões que envolvem essa transformação, e é importante que a gente refaça algumas questões para poder ter uma noção do conteúdo. Então nós já tivemos várias questões do assunto. É importante que você tente refazer as questões durante o trimestre que foi abordado, né? Eu vou fazer aqui algumas para a gente começar a entender esse conteúdo aí. Veja só, na última avaliação que nós tivemos, eu vou solicitar que, como complemento dessa aula de revisão, que vocês peguem e acesse o Microsoft Stream, acesse o nosso grupo do WhatsApp, que eu respondi várias questões. Tem o link que eu coloquei lá do Kahoot, que é muito importante refazer para começar a entender as questões, certo? Eu vou compartilhar com vocês uma tela do Kahoot aqui, onde nós vamos revisar algumas questões. É importante que nós... eu vou deixar o link também aí para vocês tentarem fazer. Deixa eu chegar aqui. Deixa eu pegar aqui para compartilhar para vocês. Deixa eu fazer algumas questões aqui. Só um minutinho. Deixa eu colocar essa tela aqui. Janela. Essa aqui mesmo. Pronto. Deixa eu pegar minha câmera e colocar aqui em cima. Deixa eu diminuir um pouquinho. Deixa eu ver. Diminuir a tela aqui para poder a gente fazer junto algumas questões aqui de revisão. Nós vamos ter aqui, ó, do Kahoot mesmo, nós temos total condição de responder algumas questões aqui. Deixa eu dar o play aqui para a gente fazer algumas aqui. Nós vamos resolver aqui algumas. Deixa eu criar aqui agora. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Estão. Aqui eu vou ter o seguinte. Primeira questão, eu vou botar aqui praticando. Praticando. Aqui eu vou ter as questões aqui. E é o seguinte, primeira questão que nós temos aí. Vamos analisar ela. Primeira questão. Deixa eu ver aqui. Primeira questão. Com base nos seus conhecimentos sobre termodinâmica, assinale a alternativa incorreta. O calor trocado numa transformação isocórica é igual à variação de energia. Olha, quando é isocórica, o trabalho é zero. Se o trabalho é zero, como a fórmula é ΔU igual a calor menos o trabalho, o calor vai ser igual a ΔU, verdadeiro. A energia interna de um gás ideal depende da temperatura. Foi o que foi dito na revisão, não é? Em uma compressão adiabática, a temperatura aumenta. Olha, compressão é o caso que nós vimos ao encher uma bola. Nós estamos comprimidos adiabaticamente, e é verdadeiro. A variação de energia interna na transformação isotérmica é positiva. Em uma transformação isotérmica, ΔU é zero. Então seria isso aqui, ó. Em uma variação de energia interna não tem
é ΔU. ΔU é 0. Vamos ver a 2 aqui. Referindo-se ao estado final de um gás que foi expandido adiabaticamente, a expansão adiabática. Olha, expansão, trabalho positivo. Logo, o calor vai ser negativo. Então, expansão adiabática, a temperatura, expansão, o trabalho é positivo. Como o ΔU é menos trabalho, menos com mais dá menos. Então, no caso, a temperatura diminui. Expansão adiabática lembra muito do... quando você vai no aerosol, que eu coloquei no exemplo do vídeo lá. Não é isso? Terceiro, a seguir são descritas circunstâncias nas quais um gás sofre transformações. As transformações 1, 2, 3 e 4 são: 1. Temperatura, isotérmica. Pressão, isobárica. Não troca calor, adiabática. Volume constante, isométrica. Está bem evidente tudo que nós falamos aí. Quarto, no gráfico PV abaixo, de A para B temos uma transformação, e de B para C temos outra. Vamos lá, né? De A para B, ó, a pressão, o volume diminui, mas a pressão é a mesma, isobárica. De B para C, o volume é o mesmo, isocórica. Então vai ser isobárica e isocórica, ou isométrica, não é a mesma coisa. Então nós temos diversos tipos de questões que podemos praticar aí. Né? Então é isso que nós vamos ter que fazer, testar os conhecimentos. Então vocês vão ter que ir fazendo para poder testar. O gráfico representa a expansão de um gás perfeito a temperatura constante. Com base nessa informação é correto afirmar. Aqui eu tenho, ó, todo o gráfico PV, gente, a área é igual ao trabalho. Você vai fazer todo o gráfico pressão. Ele fala que é isocórica? Não, é isotérmica. O gráfico é diabático? Não, é isotérmica. O sistema recebe calor se a pressão, no caso aqui, e a energia interna do gás diminui. Quando é isotérmica, ΔU é igual a 0. 6. Durante o ciclo de funcionamento, quando o fluido é comprimido adiabaticamente, o trabalho em módulo é. Nós já vimos que ΔU é igual a menos trabalho. Em módulo, trabalho e ΔU são iguais, então vai ser igual a variação de energia interna. Quando fala comprimido adiabaticamente. O 7º. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, numa expansão isotérmica de um gás ideal, tem expansão isotérmica. Olha, o volume do gás é constante? Não. Quando é isotérmica, é temperatura. O calor absorvido pelo gás é igual ao trabalho. É porque ΔU é 0. ΔU é calor menos o trabalho. Como ΔU é 0, o calor é igual ao trabalho. Verdadeiro. A energia interna aumenta? Não. Quando é isotérmica, ela é 0. O meio externo não troca calor quando é adiabática. E nesse caso não é adiabática. 8. Analise as afirmações a seguir e assinale a correta de acordo com o comportamento de um gás. A expansão adiabática, o gás cede calor. Quando é adiabática, o calor é 0. Expansão isotérmica, o gás cede calor. A expansão, o trabalho é positivo. Isotérmica, ΔU igual a 0, então o calor é igual ao trabalho, então não cede calor. Na compressão isotérmica, o gás varia, não varia, porque isotérmica ΔU é 0. Na compressão adiabática, a energia interna do gás aumenta. Verdadeiro, porque ΔU é igual a menos trabalho. 9. Ao absorver calor, um gás ideal passa do estado A para o estado B conforme o diagrama. Nessa transformação houve, de A para B, o volume é constante. Redução de volume não, o volume é constante. Redução da temperatura é porque a pressão diminuiu. Aumenta a energia interna? Não, porque houve uma queda de pressão. Realiza trabalho? Não. Toda vez que o volume é constante, o trabalho é 0. Então vai ser redução da temperatura do gás. Vou fazer essa última aí para a gente poder compreender a questão. Na figura estão representados processos termodinâmicos. O trabalho realizado pelo sistema é máximo no processo. Quanto maior a altura, maior é o trabalho, porque o trabalho é base vezes a altura quando eu tenho um retângulo. IAF, maior valor. Então nós temos que, além desse conteúdo aí, nós temos que relembrar também algo da segunda lei.
A segunda lei da termodinâmica diz que para um gás, ele tem uma fonte térmica, uma fonte quente, uma fonte fria, recebe calor, uma parte do calor é usada no trabalho e a outra parte cedida. Nós fizemos várias questões recentemente, não tem menos de uma semana, onde o rendimento é dado 1 menos T2 sobre T1 quando é um ciclo de Carnot, o calor cedido e calor recebido. Lembrando que o ciclo de Carnot ele vai ter que ter duas transformações isotérmicas alternadas com duas transformações adiabáticas. E o ciclo de Carnot ele vem da seguinte maneira: ele vai ter uma expansão isotérmica, expansão adiabática, compressão isotérmica e compressão adiabática. Tudo isso nós já sabemos. Eu desejo a todos uma boa sorte nessa avaliação final. No mais, só isso aí. Obrigado a todos pela paciência. Tchau, tchau.